Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estamos felizes porque Deus é bom, porque somos o povo eleito e porque temos um Deus no céu que é conhecedor de todas as coisas. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 5. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Enquanto os irmãos procuram, quero só deixar uma coisa bem clara. Em Daniel capítulo 5, a Bíblia nos conta a história de um homem chamado Belsazar. Era o rei da Babilônia, um homem ímpio, com um poderio muito grande. Certa feita, esse homem ele invade Jerusalém e ele leva todos os vasos do templo e coloca no templo do seu deus Dagon. E diz a Bíblia que um certo dia esse homem ele pega os vasos que era do Senhor e ele profana os vasos do Senhor. A Bíblia diz que neste momento uma mão entra na sala do banquete, vai até a caiadura da parede e escreve: Mene, mene, tekel, parsim. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Quando ele descobre a tradução através do profeta Daniel, ele questiona dizendo: quer dizer que eu vou perder a minha coroa, o meu trono e o meu reino só por causa de um vasozinho? Se você não conhece a história, se você não conhece o sofrimento, se você não conhece por quê, pela qual situação um grupo passou, alguém passou, cuidado antes de abrir a sua boca para questionar. Porque o nosso Deus é inimigo de contenda. E a Bíblia diz no Salmo 75 que ele levanta, mas que ele também abate. Então, antes de abrir a sua boca para questionar, para contender, para falar mal, para causar discórdia, inimizade no meio do povo de Deus, se lembre dessa palavra. Mas o nosso Jesus também deixou bem claro: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. Não se preocupe com isso, meu irmão, não se preocupe com isso. Isso é falta do que fazer. Falta do que fazer. Então, vai mascar um chiclete, procura uma louça para lavar, um lote para carpir, mas não abra a sua boca para falar do povo de Deus. Amém? João capítulo 5, por favor. Quem achou pode dizer amém. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondendo-lhe disse: Senhor,
Não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e Altíssimo Pai, somos gratos, Deus, pela oportunidade de estar na tua presença. E somos, Deus, ainda mais gratos ainda pelo privilégio, Senhor, de transmitir a tua palavra ao teu povo. Nós conhecemos, Deus, o nosso estado deplorável, Senhor, e sabemos que não somos dignos, Senhor, de se colocar no teu altar. Pois tu és santo, o teu altar é santo, a tua casa é santa e o teu povo também é santo. Mas eu te peço, Senhor, que neste momento não fale eu, mas que o seu Espírito, através da minha boca, venha falar com o teu povo, venha sarar os corações feridos, venha sarar os enfermos, Senhor, meu Deus, venha edificar, Senhor, aqueles que estão com o seu ministério, Senhor, meu Deus, jogado, esbagaçado, quebrado, aqueles que estão com a sua fé, Senhor, meu Deus, lá embaixo. Senhor, a tua palavra, Senhor, meu Deus, é fogo que consome. A tua palavra, Senhor, ela levanta reinos e abate reinos. Por isso, nesta noite, Senhor, eu te peço que o teu Espírito Santo, Senhor, venha falar aos corações e que cada um dos crentes que aqui adentrou, Senhor, nesta noite, possa sair daqui, meu Deus, revigorado pelo teu Espírito Santo, porque todos que aqui estão, Senhor, saíram das suas casas durante esta crise, Senhor, acreditando, Pai, que há um Deus no céu, conhecedor de todas as coisas e que tem o rumo da história na palma da sua mão. Por isso, meu Deus, nesta noite nós rogamos, pedimos e clamamos que o quarto homem da fornalha, ou a terceira pessoa da Santíssima Trindade, se faça presente neste lugar e que nós possamos sair daqui mais firmes e mais fortes, mais perto de ti, para o louvor da sua glória. Assim pedimos e damos graça, certos da sua resposta. Amém. Podeis tomar os vossos assentos, por favor. Louvado seja o santo nome de Jesus. Somos felizes por ter um Deus tão grande, um Deus tão bom, tão justo e tão verdadeiro. O nosso Deus, Ele é fiel e Ele não desampara o seu povo. O texto que ora acabamos de ler, queridos irmãos, é um texto assaz oportuno, visto a situação que nós estamos enfrentando. Também é um texto bastante conhecido por cada um dos irmãos, e por este motivo eu acredito que não terei necessidade de adentrar em muitos detalhes históricos e culturais, pois todos os irmãos conhecem bem a história deste homem, o paralítico do tanque de Betesda. A Bíblia Sagrada, ela vai nos deixar claro que há muito tempo, mesmo antes de o nosso Senhor Jesus encarnar e vir a este mundo, criou-se uma lenda em Jerusalém. E essa lenda dizia que de tempo em tempo um anjo descia e agitava as águas do tanque de Betesda. A palavra Betesda é um conjunto de palavras hebraicas que significa a casa de misericórdia. E criou-se então essa lenda que de tempo em tempos um anjo descia, movimentava as águas e que qualquer enfermo que ali descesse sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Por esse motivo aconteceu que muitos dos enfermos de toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, eles se reuniam ali na esperança de que um dia essas águas elas fossem agitadas e eles pudessem então alcançar o tão sonhado milagre. E aconteceu que este tanque, ele começou a ser muito popular em Jerusalém. Era um tanque que ficava ali próximo à porta das ovelhas. Por isso o texto nos deixa claro que havia no tanque 5 alpendres, que era nada mais, nada menos do que galpões que foram levantados, porque o número de pessoas que jazia ali era muito grande. O número de enfermos que estava no tanque era muito grande. Então foram construídos 5 galpões para comportar essas pessoas. Então quero que você nesta noite use um pouco da sua imaginação. Imagine comigo um lugar, e a Bíblia diz que nesse lugar havia não só uma multidão
multidão. Se você acompanhar o texto, você vai ver que a Bíblia diz que ali havia uma grande multidão, mas não era uma multidão qualquer. A Bíblia diz que era uma multidão de enfermos. Se nós analisarmos a Bíblia Sagrada, toda vez que a Bíblia fala de uma multidão, nós vamos chegar a um consenso em um número comum. Por exemplo, em Mateus capítulo de número 14, a Bíblia trata da primeira multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia fala ali, pastor, de uma grande multidão que foi por Jesus alimentada. E era esta multidão de cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Em Mateus capítulo 15, a Bíblia fala da segunda multiplicação, e ela fala de uma outra multidão que foi alimentada, e diz a Bíblia, era esta multidão de 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito desce no Pentecostes, no capítulo 2, a Bíblia diz que logo a descida do Espírito Santo, Pedro se coloca de pé e ele começa a pregar. E a Bíblia fala de uma outra multidão que se agregou ao Evangelho, e era o número destes de quase 3.000 homens. Entendendo as multidões bíblicas, toda vez que a Bíblia fala de uma multidão, normalmente ela nos dá um número, mas no caso de João capítulo 5, a Bíblia apenas cita uma grande multidão. Então, para que podemos chegar a um consenso analisando as grandes multidões da Bíblia Sagrada, nós vamos entender que toda vez que a Bíblia fala de uma multidão, ela está falando de um número de aproximadamente 3.000 a 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então imagine comigo a cena no tanque de Betesda, uma grande multidão, cerca de 3 a 5.000 enfermos, coxos, cegos, aleijados, paralíticos, pessoa de com todos os tipos de problemas diferentes. Imagine um cenário apocalíptico, um cenário horrível, um cenário, quem sabe aquele lugar não tinha um cheiro muito agradável, era um lugar deplorável, porque havia ali muitos enfermos, havia ali pessoas feridentas, havia ali, quem sabe, leprosos, pessoas cheias de chagas, pessoas com a sua pele corroída. E a Bíblia nos fala que essa grande multidão estava ali, e a Bíblia diz que Jesus, ele começa a caminhar no meio dessa multidão. Entenda comigo que no tanque de Betesda não havia apenas um paralítico, havia uma grande multidão, mas Jesus, ele caminhava no meio da multidão. Entenda comigo que no tanque de Betesda não havia apenas um homem, não havia apenas um ferido, não havia apenas um enfermo, mas havia ali vários enfermos, vários feridos, uma grande multidão, mas Jesus caminhava no meio dela. E a Bíblia diz que Jesus, vendo aquele homem, e eu quero chamar a tua atenção neste ponto, a multidão era muito grande, mas Jesus o viu no meio da multidão. A multidão era gigantesca, Josias, mas Jesus viu aquele homem no meio da multidão. A multidão, quem sabe, oprimia Jesus, mas Jesus viu aquele homem deitado na cama, no meio da multidão. Ei, eu não sei se você já se esqueceu, mas o nosso Jesus, o Jesus da Bíblia, ele é aquele que vê você no meio da multidão. Quem sabe aonde você estava, de onde ele te tirou, não tinha só você. Quem sabe lá naquele boteco tinha outros bêbados, outros alcoólicos, mas ele viu você no meio da multidão e ele foi ao seu encontro. Quem sabe havia ali muitos drogados, mas ele viu você. Havia muitos pecadores, mas ele viu você. Havia muitos desesperados, mas ele viu você. Havia muitos desesperançosos, desgostosos da vida, mas ele viu você. O nosso Jesus, ele é aquele que vê. Ele viu Davi no meio do pasto, ele viu Gideão malhando trigo no lagar, ele viu Agar no meio do deserto, ele viu Daniel na cova dos leões, ele viu Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, ele viu Filipe embaixo de
de uma figueira. Ele viu João na ilha de Patmos. O nosso Jesus, ele é aquele que vê. O nosso Jesus, ele é aquele que te enxerga no meio da multidão. O nosso Jesus é aquele que vai ao teu encontro no meio da multidão. Quem sabe tinha gente que cantava melhor do que você, mas ele te viu. Tinha gente que pregava melhor do que você, mas ele te viu. Tinha gente mais capacitada do que eu e você, Geraldo, para estar aqui, mas ele nos viu e ele foi ao nosso encontro. Tinha gente que merecia mais do que eu, mas ele me viu. Jesus é o Deus, ele rói, aquele que vê. E se você está aqui nesta noite, é porque um dia ele te viu. Você não vai ficar prostrado nesse tanque. A mão de Deus te alcança hoje e o milagre vai chegar. Ele ainda pode te ver. Aleluia! Meu Jesus é lindo. A Bíblia diz que ele não vê como o homem vê. O homem olha para a sua vestimenta, olha para o carro que você anda, a casa que você tem, olha para a sua conta bancária, para o tamanho do seu dízimo, para o tamanho da sua oferta. Mas Jesus, ele não olha nada disso. Ele não se importa com o valor do seu vestido, com a marca do seu calçado. Ele não se importa com o carro que você anda, se anda a pé, de bicicleta. Ele não se importa com a sua posição social. Ele não se importa com a sua conta bancária. Ele te vê no meio da multidão. Ele viu você assim mesmo, desesperado, sem esperança. Ele te viu. Ele viu você quando ninguém mais te via. Ele viu você quando ninguém mais queria olhar para você, quando ninguém mais dava nada. Ele te viu e ele foi ao teu encontro, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem sabe lá no mundo ninguém dava nada para mim e para você. Alguém olhava e disse: vai morrer daqui uns dias, logo logo vamos achar morto por aí. Mas Jesus foi ao teu encontro. Não existe poço tão profundo que a mão de Deus não alcance. Não existe pecado suficiente que o sangue do Cordeiro não possa perdoar. Gostoso esse lugar, eu sinto Deus aqui. Quem sabe o ímpio olhou para você e disse assim: quando estava no mundo fez tudo que não prestava, aprontou de tudo, e agora colocou a Bíblia debaixo do braço e foi pagar de crente. Oh, meu irmão, não foi nada disso. É que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele te viu e ele continua te vendo. Ele está te vendo aqui nessa noite. Não se preocupe, você não vai ficar no tanque do esquecimento. Você não vai ficar no tanque do anonimato. Você não vai ficar no tanque da humilhação. Você não vai ficar no tanque da desesperança. Deus te vê e Ele vai te tirar desse tanque hoje. Aleluia. Não dê ouvido para conversa, para fofoca.
de gente que não tem o que fazer, por favor. Porque crente que é crente, crente que é crente, ele não se importa com isso. Crente que é crente, irmão, ele permanece crente. Quem é do céu, fica no céu. Quem é de oração, vai para a oração. Aleluia, glória a Deus. Jesus vai ao encontro daquele homem. Jesus chega naquele homem. E quando Jesus questiona aquele homem, queres ficar são? Aquele homem, a resposta daquele homem me surpreende. Ele diz: Senhor, eu não tenho ninguém que quando as águas são agitadas, me coloque no tanque. Sabe o que eu vejo aqui, meus irmãos, companheiros? Esse homem, a esperança dele estava embaixo. Ele estava esperando o socorro no homem. Ele estava esperando a resposta do homem. Ele estava esperando que os seus problemas fossem solucionados e sanados pelo homem. Ele estava esperando que a cura dele viesse através do homem. Mas se você me permite lhe dizer uma coisa, ou melhor, se você permite o salmista Davi lhe dizer uma coisa, Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e também a terra. O teu socorro não vem da justiça, não vem de política, não vem de médico, não vem de advogado, não vem de juiz. O teu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, que tem o controle e o rumo da história na palma da sua mão. E enquanto você está aqui nesta noite adorando, exaltando, a mão de Deus já foi lá na tua casa. A mão de Deus vai quebrar os cadeados do inferno. A mão de Deus vai derrubar gigante. A mão de Deus está solucionando problemas aqui nesta noite. A mão de Deus está levantando caídos aqui nesta noite. A mão de Deus, o Espírito do Senhor está revigorando vidas aqui esta noite. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você glorifica, Deus trabalha. Enquanto você busca, Deus promove o socorro. Quem espera no homem se decepciona. Já vou parar. Quem espera no homem fica sem esperança. E a nossa esperança é Cristo, não é, Judas? Cristo em vós, esperança da glória. E quando você espera no homem, você se decepciona, você se entristece, você fica amargurado, você cria mágoa dentro do seu coração, você fica magoado, ferido. Só que nós não fomos chamados para guardar mágoa. Não fomos chamados, pastor, para ficar triste. Não me deu a paz do Senhor, não foi na minha casa, não fez questão, não. Jesus não me chamou para ficar magoado com meu irmão. Jesus não me chamou para ficar triste com meu irmão. Porque eu posso te contar um segredo. Quem guarda a mágoa do seu irmão tem dificuldade para adorar. Quem guarda mágoa e tristeza no coração tem dificuldade para prestar uma adoração genuína. Tu não está convencido? Não se convenceu? Vamos para Isaías então. Isaías capítulo 6.
E eu vou mostrar para você que a adoração é sinal de comunhão. A Bíblia diz em Isaías, capítulo de número 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E preste atenção agora. Os serafins estavam aqui. Aqui estava o trono. Os serafins estavam aqui. Mas a Bíblia não diz que os serafins olhavam para o trono e diziam santo. A Bíblia diz: e olhavam uns para os outros. Se você não consegue olhar na cara do teu irmão, não presta para adorar. Pede perdão para depois adorar. Pede perdão, pede perdão, pede perdão, pede perdão. Limpa a água com água, limpa o coração. Deixa o perdão no altar e depois oferece a tua oferta. Libera o perdão. Para com isso, meu irmão. Nós somos um mesmo povo. Fomos chamados por um único Senhor. Vamos morar no mesmo céu. Libera o perdão e adora.